Obrigada por ter avisado, senão eu não ia saber mesmo. Então, o Vitali, ele fez uma janta na casa dele com o Dr. Hewlett e ele não achou que ia ter muito interesse das pessoas, mas acabou tendo 70 pessoas interessadas, teve mais interessadas, mas que realmente foram 70 pessoas. E aí na janta essa, então, tinha uma mulher sentada na mesa, e aí ela ficava culpando um homem que não tinha ligado para ela quando ela teve um ataque de asma, né? O Dr. Hewlett fez uma pausa e disse: estou apenas interessado em você e ouvi que você precisa beber mais água, o que será benéfico para a sua asma. Vou lembrar aqui as pessoas que estão ao vivo e para quem vai assistir depois, que amanhã tem a prática do Ho'oponopono, então venham fazer a prática às 8 horas. E aí ele falou então para ela: estou apenas interessado em você e ouvi que você precisa beber mais água, o que será benéfico para a sua asma. A energia da mulher mudou imediatamente, da culpa para a gratidão. Essa situação me afetou muito, porque percebi que eu estava silenciosamente julgando-a ao dizer para mim mesma: ela culpa os outros. E costumo ter vontade de me afastar das pessoas que têm essa atitude. O que o Dr. Hewlett fez foi pegar a energia negativa e transformá-la completamente em uma energia amorosa e positiva. Em seguida, retirei da bolsa a minha garrafinha de água mineral, apontando para a água do hotel. Eu disse para o Dr. Hewlett: a água daqui não é muito boa. O Dr. Hewlett retrucou: você se dá conta do que acaba de fazer? Quando ele disse isso, compreendi na mesma hora. Acabara de enviar vibrações negativas para a água. Uau! Uma vez mais, eu me senti grato por me conscientizar do que eu estava fazendo. Então é muito legal aqui, né? Porque a mulher que ficou reclamando, né? E não se autorresponsabilizando como o que fala bastante o Ho'oponopono, o Dr. Hewlett simplesmente pegou e disse para ela que ele estava interessado era nela, né? E falou para ela tomar mais água. E ela naturalmente mudou, né, o campo vibratório dela. E o Joey Vitale, por sua vez, falou que a água do hotel era ruim. E quantas vezes a gente faz isso, né? Sem se dar conta, a gente fala muitas vezes, se queixa muitas vezes de coisas ou pessoas, né? Ou até responsabiliza pessoas por coisas que são exclusivamente da nossa responsabilidade, né? Segundo o Ho'oponopono, tudo é nossa responsabilidade, nós que criamos tudo. Falando em água, eu vou tomar uma água. Tomem também uma aguinha. Hoje aqui foi um dia muito quente, então a gente tem que se hidratar bastante, né? Exatamente. A vibração que a gente emana muda totalmente o ambiente, né? A gente percebe isso muitas vezes quando a gente chega num ambiente que a vibração não tá boa, ou ao contrário, às vezes entram pessoas num determinado lugar e aquela pessoa... Sim, todo mundo tem que beber bastante água, né? A gente precisa estar hidratando, se sabe fisicamente que hoje a gente precisa beber bem mais água do que se achava. E a gente está passando por um processo, né? Por um momento no mundo, assim, que é importante que a gente vá tomando bastante água para ir limpando esse campo, né? E a gente vai, né? A gente vai purificando, assim, vai depois expelindo todas essas questões negativas, né? A água, ela precisa estar sempre fluindo no nosso corpo, né? Principalmente nós mulheres. A água, para quem tá aqui e não sabe, ele é o elemento ligado às emoções, né? Então, sempre que se a gente parar para pensar, nossas emoções sempre estão ligadas ao elemento água, né? Então a gente chora quando a gente está triste ou muito feliz, a gente pode fazer xixi de tanto rir ou de medo, né? A gente transpira às vezes de nervoso, né? Então a questão
dessa nossa relação com a água e as emoções é muito... São coisas que estão sempre juntas, né? Até se a gente sempre observa, né, uma criança que costuma fazer muito xixi na cama e já não é mais um bebê, normalmente tem alguma questão emocional que ela tá lidando ali, que ela não tá conseguindo elaborar, e por isso ela tá fazendo xixi na cama, né? Então, quando ela dorme, ela libera aquela emoção, aquelas sensações, aqueles sentimentos, aquelas situações que ela não está conseguindo elaborar quando ela está acordada, né? Então é muito interessante isso. E no campo espiritual é bem importante também que a gente vá limpando, né, o nosso campo. E quando a gente faz a prática do Ho'oponopono, que amanhã a gente faz, também é bom ter uma aguinha perto para... Ai, sim, os piscinianos são pura emoção, né? Muita, muita emoção. E, e aí, energiza a nossa água para a gente tomar durante a prática, depois da prática. E lembrando também de fazer a água solarizada azul todos os dias, né? Para a gente ter também essa água energizada que nos cura de várias coisas. A água energizada azul a gente pode usar para beber, para tomar banho, para fazer comida, para botar para os nossos pets. Então pode ser para tudo, assim, ela é uma água que traz muitos benefícios. Ele estava me dizendo que ele se purifica o tempo todo. Ou seja, quando essa mulher estava culpando o homem, o Dr. Hugh perguntou a si mesmo: o que está acontecendo em mim que fez com que isso se manifestasse nela? Como posso ser 100% responsável? Ele envia sua energia para o divino e diz: obrigado, eu te amo, sinto muito. Ele ouviu o divino dizer: diga a ela para beber mais água. Então, quando está acontecendo, né, alguma coisa ao nosso redor que não seja agradável, pode ser diretamente com a gente ou com outra pessoa, né? A gente que está causando aquela situação. Então a gente vai limpando aquela situação, né? Então a gente vai dizendo: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato por estar vivenciando aquela situação, né? E ele então perguntou ao divino, né, o que ele podia fazer por ela, o que está acontecendo em mim que fez com que isso se manifestasse nela. Como eu posso ser 100% responsável? E ele envia a sua energia para o divino e diz. E daí ele disse as frases, né? E eu ouvi, diga a ela para beber mais água. Ele também me disse: eu sei como fazer a limpeza para que ela obtenha o que precisa e eu recebo o que eu preciso. Ele fala com Deus e Deus fala com eles. Quando eu estiver purificada, verei todas as pessoas como Deus as vê. Perguntei ao Dr. Hugh se poderia marcar uma consulta com ele, e ele respondeu que não, porque o divino lhe disse que eu já tinha um conhecimento interior. Essa foi uma bela informação. No todo, a mensagem que recebi esta noite foi a seguinte: presenciei como o Dr. Hugh transformou a energia da mulher, mudando-a de um estado queixoso para um de gratidão. Percebi que eu estava julgando a mulher e a água. Compreendi o sistema que ele usa para se purificar e que todos devemos utilizá-lo, pois é extremamente poderoso. Aprendi que devo dizer obrigado e eu te amo com mais frequência. Comecei o jantar explicando espontaneamente como eu ouvira falar no misterioso terapeuta que curara toda uma ala de pacientes que sofriam de doenças mentais. A atenção de todos os presentes estava voltada para mim. Incentivei as pessoas a fazer perguntas enquanto o Dr. Hugh e eu proferíamos um discurso público, à semelhança do que Sócrates e Platão poderiam ter feito. Só que eu me sentia mais como uma massa de modelar do que como Platão. O Dr. Hugh começou dizendo: as pessoas fazem perguntas como: bem, e as convicções, e as emoções, e isso, e aquilo. Eu não lido com essas coisas. Não lido com bobagens do tipo: como isso é possível? Mas vocês vão me fazer essas perguntas de modo que eu tenho que lidar com essas coisas.
mas é como quando eu estendo a mão e toco alguma coisa e me queimo, imediatamente afasto a mão. Assim, quando uma coisa acontece, até mesmo antes dela acontecer, eu já terei retirado a mão. É o que aconteceu antes de eu entrar nesta sala. Esta sala é sagrada. Antes de eu entrar, conversei com a sala. Perguntei qual era o seu nome, porque ela tem um nome. Em seguida, perguntei à sala: posso entrar na sala? Ela respondeu: tudo bem, você pode entrar. Mas vamos supor que a sala tivesse dito: não, você não presta. Desculpe a linguagem. Nesse caso, eu daria uma olhada em mim mesmo e faria o que fosse necessário para que, quando eu entrasse ouvindo a velha frase sobre os médicos: cura a ti mesmo. Assim, quero tomar medidas para que eu queira entrar curado, livre de problemas, pelo menos por um momento. Eu interrompi para preparar o terreno para todo mundo. Eu queria que todos soubessem quem era o Dr. Hughley e por que estávamos lá. O que estávamos fazendo era espontâneo e desprovido de um padrão. Aconselhei a todos que relaxassem e permanecessem abertos. Com o Dr. Hughley, nunca se sabe o que será dito ou feito. Ele perguntou a todos por que alguém contrairia câncer de mama. Ninguém soube responder, ele tampouco. Ele ressaltou que existem milhões de informações circulando em qualquer momento considerado, mas só temos consciência de talvez, no máximo, 20 informações de uma só vez. Esse era um tema recorrente para o Dr. Hughley, mas era a essência da sua mensagem. Não temos a menor ideia. A ciência não tem certeza do que está acontecendo na nossa vida, explicou ele. Até mesmo a matemática não é clara por causa do zero. No final do livro Zero, de Charles Seife, este chega à seguinte conclusão: tudo o que os cientistas sabem é que o cosmos nasceu do nada e voltará ao nada de onde veio. O universo começa e termina com zero. O Dr. Hughley prosseguiu dizendo: assim, levei o universo da minha mente de volta para o zero, onde não existe nenhuma informação. Ouvimos diferentes maneiras de dizer isso: vácuo, vazio, pureza. Não me importa como vocês o chamem. A minha mente retornou ao zero agora. Independentemente do que esteja surgindo, mesmo quando não estou nem mesmo consciente disso, o processo a respeito do qual vou falar é zerar, constante e incessantemente, para que eu possa estar no zero. Pude perceber que quase todas as pessoas estavam fascinadas pelo Dr. Hughley, mas algumas ainda estavam como eu, no escuro. Mas o Dr. Hughley prosseguiu dizendo: o que acontece é que a criação só pode ter lugar quando a nossa mente está em zero. E isso se chama inspiração. Em havaiano, essa inspiração se chama Ra. Assim, se você já esteve no Havaí, a palavra Ra significa inspiração. Wai é água e I é divino. Hawai é o alento e a água do divino. É isso que a palavra Hawaii significa. A palavra Havaí em si é um processo de limpeza, de modo que quando estou em qualquer lugar e faço uma verificação, digo, por exemplo, antes de entrar na sala: o que estou precisando purificar que eu não sei? Não tenho a menor ideia do que está acontecendo. Então, o que é? Desse modo, se eu aplicar um processo de limpeza chamada Havaí, ele obterá informação das quais eu nem mesmo tenho consciência e me conduzirá de volta a zero. Somente em zero. É uma coisa que vocês precisam entender e que a mente só pode servir a dois amos, um de cada vez. Ou ela servirá ao seja o que for que está acontecendo na sua mente, ou servirá à inspiração.
Essa outra coisa é chamada de memória. A noite estava ficando ainda mais fascinante. A partir desse ponto, o Dr. Hewlett aprofundou-se ainda mais. Essa inspiração vem da inteligência divina e ela está em você. Ela não está fora em algum lugar. Vocês não precisam ir a lugar nenhum. Vocês não precisam ir lá. Vocês não precisam procurar ninguém. A inspiração já está em você. O próximo nível aqui é chamado de superconsciente. É bastante simples. Os havaianos o chamam de Aumakua. Au significa através de todo o tempo e espaço. E Makua quer dizer Espírito Santo ou um Deus. O que significa que uma parte nossa é intemporal e uma parte nossa não tem limites. Essa nossa parte sabe exatamente o que está acontecendo. Temos então a mente consciente, que os havaianos chamam de Uhane. Depois temos o subconsciente, que os havaianos chamam de Unihipili. Desse modo, uma das coisas mais importantes é ter consciência da pergunta: quem sou eu? Assim, o que estamos dizendo, o que estou compartilhando com vocês, é que a sua identidade consiste nesses elementos da mente. Mas é importante que vocês saibam que essa mente está vazia. Assim, essa mente é zero. Então, quem são vocês? Vocês são um ser divino, isso é zero. Mas por que vocês iam querer ser zero? Quando vocês são zero, tudo está disponível, tudo. Então, agora isso significa que vocês são criados à imagem do divino. Vou ser claro com relação a isso, porque ouço certas coisas, mas quero que vocês sejam purificados pelo divino. Então, vocês são criados à imagem do divino, o que significa que vocês foram criados vazios e infinitos em um dos lados da moeda. Assim que vocês se mostram dispostos a descartar o lixo e ficar vazios, a inspiração imediatamente preenche o seu ser, de modo que vocês ficam livres. Vocês nem mesmo precisam saber que estão livres, porque na maioria das vezes não o saberão. Onde está? Onde está? Fui purificado? Vamos lá. Diga-me, onde está? Eu me esforçarei mais. Na maior parte das vezes, vocês não saberão. A gente está lendo o livro Limite Zero, que é o livro que difundiu muito o Ho'oponopono para todo mundo. E esse livro explica muito como o Ho'oponopono funciona. E é o Ho'oponopono da identidade zero, como se chama, né, que é o Ho'oponopono moderno, digamos assim, porque ele pode ser feito individualmente, pode ser feito sozinho, a gente pode fazer em grupo, como a gente faz nas terças-feiras aqui, mas a gente pode fazer sozinho e a gente não precisa de um kahuna. O kahuna é como se fosse o mediador ali, né? Que antigamente precisava estar junto pro Ho'oponopono antigo, né, o tradicional, o kahuna tá junto e é feito em grupo. E aqui o que o Dr. Hewlett fala, então, é que a gente precisa ir se limpando, né, o tempo inteiro ir limpando, para a gente se esvaziar das memórias e das crenças limitantes. Que quando a gente vai se limpando das memórias e das crenças limitantes e tudo que está ao nosso redor, a gente fica aberto, né? A gente fica vazio para ser preenchido da inspiração, que é através do divino. Então, quando a gente vai acessando a inspiração, a gente vai também acessando as infinitas possibilidades que o universo tem. Quando a gente está preso nas nossas memórias limitantes, padrões de comportamento da nossa família, coisas que a gente ouviu quando era criança, coisas que nos falaram, que a gente acreditou, né, a gente cria limites na nossa vida. Limites em todos os sentidos, né? Limites com os amigos. Tem várias pessoas que às vezes não conseguem se relacionar
bem com outras pessoas, né? Quase não tem amigos, porque ouviu a família dizer que não dá para confiar em ninguém, que ninguém é teu amigo, que não sei o que as pessoas são interesseiras. Então tu acaba acreditando nisso, né? E aí tu realmente não consegue fazer amizades ou acaba, inclusive, atraindo pessoas que vão fortalecer esta crença, né? Então acaba atraindo pessoas realmente que vão te aproximar de ti por interesse, ou pessoas que não são legais, né? Pessoas falsas, enfim. Mas é tudo tu mesmo que tá criando, através das tuas memórias, através das tuas crenças limitantes, né? Às vezes, pessoas que sempre se envolvem em relacionamentos tóxicos, né? Sem que as pessoas, fulana tem o dedo podre, não, sabe, aquelas coisas assim, nossa, fulano tem um azar, só se envolve com homens abusivos, ou o fulaninho lá só tem namoradas ou mulheres que são, sei lá, agressivas ou extremamente ciumentas, sei lá o que, né? Isso são memórias limitantes que a gente tem. Então, a gente vai atraindo essas situações que nos colocam nesse lugar, né? Ou crenças que acreditam, não, eu posso ir até ali, né? Aquela coisa assim que a gente ouve muito, né? Que a gente, quando assiste novela, tem muito isso, assim, que o pobre é bonzinho, que é honesto, que é uma pessoa bacana, e o rico não, né? O rico sempre quer tirar vantagem do outro, tem um caráter duvidoso, é uma pessoa snob, é preconceituosa, sei lá, fez um monte de falcatrua para enriquecer. Então essas crenças acabam nos trazendo crenças de escassez financeira, porque óbvio que ninguém quer ser um mau caráter, que ninguém quer ser desonesto, que tu quer ser uma pessoa que as pessoas gostem, que tu não quer, né? Então, a gente acaba criando essas crenças muitas vezes em relação ao dinheiro. Às vezes até algumas interpretações da Bíblia trazem isso. Mas eu sempre lembro daquela frase que dizia, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha ou da fechadura, agora não lembro, do que um rico entrar no reino dos céus, né? E como muitas coisas na Bíblia são situações de interpretação, né? Só que daí a pessoa lê um trecho específico, tira do contexto e acha que é isso, né? Não, então eu tenho que ser pobre para ir pro céu, né? Eu tenho que ser pobre para Deus gostar de mim. Que não é verdade, né? Deus quer o nosso bem, quer que a gente se alimente bem, que more com conforto, que possa dar estudo para os nossos filhos, que a gente possa cuidar bem dos pets, né? Que a gente possa ter saúde. Então não tem como a gente viver bem sem dinheiro, né? Então por isso que ele fala tanto dessa questão do zero, né? O zero é chegar no ponto que a gente não tem mais memórias e crenças limitantes. A gente está totalmente limpo dessas memórias e dessas crenças limitantes, né? Então é um objetivo. Então, quanto mais a gente, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, quanto mais a gente fala isso para situações que acontecem ao nosso redor, quanto mais a gente faz as práticas do Ho'oponopono, mais a gente vai limpando essas crenças. Quando o intelecto se vicia em ficar emperrado, ele fica ainda mais emperrado. É o que os havaianos denominam, desculpe-me a linguagem, Kukai Pa. Alguém aqui sabe o que Kukai Pa significa? Significa prisão de ventre intelectual. Uma pessoa perguntou, mas se eu tenho um problema com outra pessoa, você está dizendo que sou eu e não a outra pessoa que precisa ser corrigida? Se você tem um problema com alguém, então não é com essa pessoa. O Dr. Hewlett declarou, você está reagindo à memória que está aflorando. O seu problema é com essa memória, não com a outra pessoa. Isso é muito verdade, né, pessoal? Porque às vezes tem gente que, vamos supor que tu tá num grupo, né? Aí alguém fala alguma coisa. Vão ter pessoas que não vão se importar com o que a pessoa falou. E outras já vão, tu viu o que a pessoa disse? Nossa, mas eu me ofendi com aquilo porque eu entendi que foi pra mim. Eu entendi que ela tá querendo dizer que... Aí já cria toda uma história na cabeça dela que às vezes nem é, né?
E realmente não é a pessoa, é o que aquilo desperta em ti. Quando tu tá bem contigo mesma, realizada em vários aspectos, quando tá limpando essas memórias, a gente cada vez se abala menos com a reação do outro. Ah, o outro foi grosseiro, o outro foi mal educado, o outro não, sei lá, me decepcionou. A gente vai cada vez entendendo mais que são coisas dele, e eu vou limpando em mim o que causou aquela situação, ou por que eu me incomodei com aquela situação. Se vocês observarem, né, no dia a dia de vocês, tenho certeza que vocês vão perceber isso. Trabalhei com pessoas que odiavam o marido ou odiavam a esposa. Uma mulher certa vez me disse: estou pensando em ir para Nova York, porque lá terei melhores oportunidades. Em seguida, ouvi a divindade dizer: bem, aonde quer que ela vá, é isso que vai junto com ela. O Dr. Hewlett explicou então que quando alguém entra em contato com ele para fazer uma sessão de terapia, ele examina a si mesmo e não a pessoa que telefonou. Há pouco tempo, por exemplo, recebi um telefonema da filha de uma mulher de 92 anos. Ela disse: a minha mãe tem tido dores no quadril há várias semanas. Enquanto ela estava falando comigo, eu estava fazendo a seguinte pergunta à divindade: o que está acontecendo em mim que me fez causar a dor desta mulher? Em seguida, perguntei: como posso corrigir esse problema dentro de mim? Recebi as respostas para as minhas perguntas e fiz o que me foi indicado. Mais ou menos uma semana depois, a mulher voltou a me telefonar e disse: a minha mãe está se sentindo muito melhor agora. Isso não significa que o problema não se repita, porque frequentemente existem múltiplas causas para o que parece ser o mesmo problema. Mas eu continuo a trabalhar em mim, não nela. Outra pessoa indagou a respeito da guerra no exterior. O homem queria saber se era responsável por ela. Mais exatamente, desejava saber o que o Dr. Hewlett estava fazendo a respeito. Eu me considero responsável, declarou o Dr. Hewlett, sem titubear. Faço a limpeza todos os dias, mas não posso dizer que vou fazer a limpeza e quero que isso seja resolvido. Somente Deus sabe o que pode acontecer. No entanto, estou fazendo a minha parte, que é fazer a limpeza, purificando hospitais, por exemplo. Não temos mais no Havaí uma unidade psiquiátrica hospitalar para pessoas que matam outras. Isso não existe. Eu fiz a minha parte da melhor maneira possível. Talvez, se eu estivesse feito uma limpeza ainda mais intensa, os resultados tivessem sido melhores. Sou humano e posso fazer o melhor que eu posso. Pude perceber que o Dr. Hewlett estava ficando cansado e senti que ele queria encerrar a noite. Foram momentos extraordinários para todos, mas houve uma continuação. Na manhã que se seguiu ao jantar e à palestra, várias pessoas tomaram juntas o café da manhã. Entre elas eu, o Dr. Hewlett, Elizabeth McCall, que é uma autora, e algumas outras. Sempre que estou perto do Dr. Hewlett, começo a ficar mais tranquilo interiormente. Talvez eu esteja sentindo o estado zero, talvez não, quem sabe. Mas em determinado ponto tive a repentina inspiração de programar um evento de fim de semana e chamá-lo de O Fim de Semana da Manifestação. Não sei de onde surgiu essa ideia, pelo menos na ocasião eu não sabia. Agora eu sei que foi uma inspiração da divindade. No entanto, durante o café da manhã, ela me pareceu uma boa ideia que eu não desejava. Eu estava ocupado com projetos, viagens, promoções, competições de preparo físico e outras coisas. Eu não precisava de mais um item na lista de tarefas da minha programação. Tentei resistir à ideia. Decidi esperar para ver se ela simplesmente iria embora. Não foi. 3 dias depois, ela ainda estava na minha cabeça. O Dr. Hewlett me disse que se uma ideia ainda está presente, depois de várias limpezas, devemos agir em função dela. Assim,
Escrevi o que veio a ser o e-mail mais mal escrito de toda a minha vida e o enviei para o meu banco de dados de contatos. Para meu espanto, uma pessoa telefonou e se inscreveu no evento 3 minutos depois de eu ter enviado o e-mail. Ela deveria estar sentada diante do computador, praticamente esperando notícias minhas. As demais inscrições foram igualmente fáceis. Eu só queria 25 pessoas no evento. Eram as limitações que eu impusera a mim mesmo, simplesmente porque eu achava que seria mais fácil falar para 25 pessoas do que para 2.500. Ou seja, que ele já teve uma crença, né, que ele colocou um limite, né, ele limitou ali a margem. Além disso, eu nunca apresentara antes esse seminário. Na realidade, eu não tinha a menor ideia de como fazê-lo. Mencionei a minha inspiração e a minha preocupação ao Dr. Hugh. O meu único conselho é que você não planeje nada, disse ele. Mas eu sempre planejo, expliquei. Eu redijo as minhas palestras, crio pontos de destaque, distribuo um resumo para a audiência. Eu me sinto melhor quando sei a direção que estou seguindo nas minhas palestras. Você se sentirá melhor quando deixar que o divino tome conta de você, replicou ele. Vamos fazer uma limpeza nisso. Quando ele disse isso, eu entendi que, como o assunto passou a fazer parte da experiência dele, era algo que ele também precisava purificar. Repetindo, tudo é compartilhado. A sua experiência é a minha experiência e vice-versa, quando temos consciência dela. Fiz o possível para não planejar o evento. Em determinado momento, entreguei os pontos e cedi ao meu medo, preparando o manual para entregar a todo mundo. No entanto, não o usei e nunca olhei para ele e ninguém se importou. Comecei o evento dizendo: não tenho a menor ideia do que vou fazer neste evento. Todo mundo riu. Não, estou falando sério, declarei. Não tenho a menor ideia do que vou dizer. Todos riram de novo. Passei então a falar a respeito do Dr. Hugh, do Ho'oponopono e de como a afirmação "você cria a própria realidade" significa mais do que todos poderiam ter imaginado. Existe alguém na sua vida que vocês não gostam, expliquei. Foram vocês que criaram isso. Se vocês criam a sua realidade, então também criaram a da outra pessoa. O fim de semana foi maravilhoso. Mesmo hoje em dia, quando olho para a foto que tiramos do grupo naquele evento, sinto o amor que todos compartilhamos. Você pode ver a fotografia, ali tem o site para ver a foto. Mas isso foi apenas o início para mim. Eu ainda tinha muito a aprender. Para quem entrou depois, a gente está lendo este livro aqui, Limite Zero, que está explicando então o Ho'oponopono. A gente lê todas as segundas-feiras às 20 horas e nas terças-feiras a gente faz a prática do Ho'oponopono. Eu achei que era importante a gente fazer esse estudo, porque se a pessoa só quer praticar, não tem problema nenhum. Mas eu gosto de saber o que eu estou fazendo, eu gosto de entender o porquê que eu estou fazendo aquilo, né? E assim como eu, muitas pessoas também têm essa curiosidade, né? Então, por isso que a gente começou a fazer o estudo do livro. É muito longo o próximo capítulo, porque ele tem alguns relatos. Então, a gente vai ler um pouquinho, para não ficar nem muito cansativo hoje, nem muito cansativo na próxima semana, tá? Então, o próximo capítulo é na página, quem tem o livro, o próximo capítulo é na página 93 e se chama As Evidências. Você precisa ficar no escuro para produzir sua própria luz. Então, quem falou isso foi Debbie Ford. Então, o capítulo sempre inicia com uma frase de alguém. Então, começa agora o Joe Vitale, que sempre vai falando aqui, né? Que vai narrando o livro. Muitas pessoas passaram por uma grande transformação depois do jantar e do fim de semana da manifestação. Neste capítulo, você poderá ler as histórias delas para ter uma ideia do poder do processo do Ho'oponopono. Eis um relato de Louise Green. Caro Joey, quero agradecer-lhe mais uma vez por ter organizado a noite com o Dr. Hugh. Sou grato também a Suzanne por ter cuidado dos detalhes, inclusive por ela ter encomendado um jantar vegetariano para mim. Gostei muito de ter me sentado com vocês e Nerissa e de ter conhecido vocês e as outras pessoas maravilhosas que estavam na mesa. Eu me senti privilegiado por ter um lugar na primeira fila para ouvir o Dr. Hugh.
bem como pela boa vontade e generosidade dele ao me orientar em resposta às minhas perguntas. As 2 semanas que se seguiram aquela noite me trouxeram muitas experiências incríveis, as quais passo a descrever para você com prazer. Uma das coisas que precisei lembrar a mim mesmo é que o Dr. Hewlett buscou a purificação com o divino para me ajudar, de modo que, embora eu tentasse aplicar o Ho'oponopono com a maior frequência, eu conseguia me lembrar o que acabou sendo esporadicamente. Ainda assim, eu estava sendo beneficiado pelas preces dele. Recebi o pedido para participar das histórias do Dr. Hewlett logo depois de ouvir a gravação. A primeira experiência que vou mencionar é o e-mail que recebi de Suzane, solicitando histórias e reações com relação à noite com o Dr. Hewlett. Curiosamente, comprei o Life's Missing e fiz o download da gravação em MP3, sua com o Dr. Hewlett. Eu tinha literalmente acabado de ouvir a gravação mais uma vez quando encontrei o e-mail de Suzane na minha caixa de entrada. A minha ação judicial teve repercussão nacional sem nenhuma publicidade. A segunda experiência é absolutamente incrível. Eu precisava dar entrada em uma ação judicial antes de partir para Austin, no dia 23 de fevereiro. Não consegui preparar toda a documentação a tempo de chegar ao correio antes da minha partida, de modo que coloquei o envelope no correio no dia seguinte em uma agência do correio em Austin, 24 de fevereiro. Inexplicavelmente, a documentação ficou perdida no correio e só chegou ao seu destino na segunda-feira, 6 de março, quando então o processo foi protocolado. Faço parte de um listserv para advogados especializados em direito do consumidor de todo o país. Na última sexta-feira, uma advogada de Connecticut incluiu um breve resumo de um caso que foi protocolado, aí aqui ela fala o nome da cidade, em Oklahoma, e perguntou se alguns dos meus colegas em Tulsa tinham dado entrada nele. Eu quase caí para trás, era o meu caso. Mandei um e-mail e também telefonei para o escritório dela para saber como ela descobriu o processo. Depois, passei a hora seguinte tentando encontrar alguma coisa no Google, mas não tive sorte. Ela respondeu ao meu e-mail e disse que assina um serviço online chamado Courthouse News Services, que tem correspondentes e provavelmente informantes que acompanhavam os processos, bem como as opiniões em todo o país, e informam as ocorrências importantes, significativas ou simplesmente curiosas. A sinapse de um parágrafo apareceu na primeira página do site, na coluna da direita. Eu não enviara nenhuma publicidade sobre o caso. Ironicamente, o pai do cliente estivera no meu escritório mais cedo naquele dia e precisei tranquilizá-lo, afirmando, no fundo do coração, que temos grandes chances de ganhar a ação. Acho absolutamente incrível que entre milhares de casos protocolados todos os dias, o meu tinha sido noticiado. Um jantar que organizei no último minuto teve uma taxa de comparecimento recorde. Faço parte do conselho diretor do nosso grupo vegetariano local e as nossas reuniões mensais ocorrem geralmente no segundo sábado do mês. Quando conversei com o presidente a respeito de um lugar para a reunião de março, constatei que nenhuma providência havia sido tomada. Ofereci-me para cuidar de tudo. Na terça-feira, 28 de fevereiro, dirigi-me ao primeiro restaurante da minha lista e descobri que a proprietária estava fora da cidade e só voltaria na sexta-feira, 3 de março, mas que deixaria uma mensagem para que ela me telefonasse assim que voltasse. Isso não daria certo. No dia seguinte, quarta-feira, 1º de março, fui até um restaurante tailandês, que tinha sido inaugurado havia poucos meses. Conversei com o gerente e perguntei se eles poderiam preparar um buffet vegetariano. Eu lhe disse que, baseado na minha experiência, eu garantia que 20 pessoas participariam do jantar e que um comparecimento realmente bom seria um pouco acima de 30 pessoas. Ele respondeu que poderiam preparar o jantar, mas que iriam querer um depósito de $100 para garantir que não teriam prejuízo se comprassem muita comida adicional e ninguém aparecesse.
Escolhi o cardápio, o preço que ele ofereceu foi excelente. Sushi vegetariano, sopa, 4 pratos principais, sobremesa e chá por $8 por pessoa. Ele disse que iria consultar o proprietário, eu teria que providenciar o cheque de depósito. No dia 2 de março, pudemos confirmar o jantar. Escrevi uma breve mensagem que a presidente poderia colocar no nosso boletim informativo na internet e enviei por e-mail para ela. O jantar seria sábado 11 de março e pedi que reservassem, confirmassem, até quinta 9 de março às 5 horas da tarde. Habitualmente, o presidente envia o nosso boletim informativo alguns dias antes ou depois do primeiro dia do mês. Quase todas as pessoas recebem o boletim por e-mail e algumas pelo correio. Também o afixamos nas lojas de produtos naturais e bibliotecas da comunidade. Dessa vez, a presidente não teve tempo de enviar o boletim, de modo que basicamente enviou no sábado, 5 de março. O e-mail que eu mandara para ela com aviso sobre o jantar em lugar do boletim, a informação pelo correio normal seguiu na segunda e não foram colocados cartazes nas lojas e nas bibliotecas. Eu estava começando a achar que teríamos sorte se 20 pessoas confirmassem a presença no jantar. Na segunda-feira, os confirmados começaram a chegar aos poucos. Apenas algumas pessoas responderam. Outros chegaram na terça, de modo que achei que conseguiríamos no mínimo 13 pessoas, que tínhamos garantido com o depósito. No entanto, a partir da quarta-feira, as confirmações começaram a chegar como nunca acontecera antes. No final do dia, já tínhamos 37 confirmações. Ocorreu-me que poderíamos enfrentar um tipo de problema diferente, de modo que telefonei para o gerente e perguntei a ele qual era a capacidade do restaurante. Ele respondeu que eram 65 lugares. As respostas continuaram a chegar na quinta e quando atingimos o prazo final, estávamos com 55 pessoas confirmadas. Não produzi muito naquele dia no trabalho porque estava agitado demais, concentrado em checar o meu e-mail a cada poucos minutos. Fator de atração. Telefonei para o gerente e perguntei se o restaurante poderia preparar o jantar para todas essas pessoas. E ele respondeu, claro que sim. Tenho aula de cabala às quintas-feiras à noite, por isso só cheguei em casa depois das 9. Cheguei à secretaria e os e-mails e descobri que mais reservas tinham sido feitas. O número de pessoas subiu para 67. Comecei a pensar seriamente no que fazer com aquele excedente. Tive então a ideia brilhante de verificar se eu poderia conseguir que as últimas pessoas que responderam chegassem um pouco mais tarde ao local. Mais respostas chegaram na sexta e no sábado. Atingimos um número incrível de 75 confirmações. O evento foi um absoluto sucesso. Nem todo mundo que fez a reserva compareceu, e algumas pessoas que não tinham feito a reserva apareceram na hora. Típico. A energia do restaurante era incrível, e logo todos os lugares estavam ocupados. Este fato causou ótima impressão em várias pessoas, para quem o buffet tailandês tinha sido seu primeiro evento. Alguns dos membros mais antigos, que tinham sido sócios fundadores havia mais de 10 anos, disseram que essa tinha sido a maior taxa de comparecimento de um evento dos vegetarianos de Oklahoma. O impressionante foi que a quantidade de lugares funcionou perfeitamente. Algumas pessoas que se dirigiram ao local para uma refeição normal tiveram que procurar outra coisa para fazer naquela noite de sábado. O tempo todo houve lugares disponíveis para aqueles que chegaram mais tarde. O pessoal do restaurante ficou compreensivelmente satisfeito porque nunca havia recebido um grupo tão grande. Então vamos parar por aqui. A gente vai parar aqui que a gente vai continuar aqui num outro caso, que é sobre o milagre no aluguel de carros, tá? Então a gente vai parar aqui na página 97 e continuamos na próxima segunda a leitura, que também esse capítulo é cheio de casos que as pessoas vão contar, então por isso ele é um pouco mais longo. E fica o convite para amanhã todos estarem aqui juntos
para a gente fazer a prática do Ho'oponopono às 20 horas. Uma ótima noite para vocês, gratidão por estarem aqui comigo e até amanhã.